Livro de Salmos, capítulo 126, a partir do primeiro versículo. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação. Como os riachos revigoram o deserto, os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Amados, este texto retrata a história do povo de Israel, a nação de Judá, de Israel, quando eles estavam retornando, saindo do exílio, onde eles estiveram ali naquele cativeiro, onde eles estiveram por 70 anos exilados lá na Babilônia. E agora, meus amados, este povo está retornando, voltando à sua cidade natal. Eles estão voltando para Jerusalém. E a Bíblia aqui descreve, meus amados, a história deste povo. A Bíblia aqui agora, nestes Salmos, ele vai descrevendo passo a passo todo o processo, toda a trajetória, todo o acontecimento na vida daquele povo quando eles estavam voltando para a sua cidade natal. Mas antes, meus amados, vamos voltar um pouco na história. Este povo que viveu 70 anos ali no cativeiro da Babilônia. A Bíblia nos conta, meus amados, que por causa das suas rebeldias, por causa da desobediência e, sobretudo, por viver na idolatria, trocar o Deus vivo, o Deus de Israel, o Senhor dos senhores por outros deuses, por cometer atrocidades, por cometer adultério, que assim a Bíblia descreve. Quando eles adoravam outros deuses, eles estavam adulterando, eles estavam pecando contra o Senhor. E Deus ali enviando seus profetas para os adverti-los, para fazer com que eles voltassem para o Senhor. Mas quanto mais eles eram advertidos, mais e mais eles se atolavam no mundo da idolatria, até que veio sobre eles a sentença, o cumprimento da promessa, o cumprimento da profecia, quando Deus havia dito que os levaria para o cativeiro. E ali, meus amados, 70 anos, aquele povo viveu naquele cativeiro. Muitos que foram levados não tiveram a oportunidade de voltar nesta situação, voltar para a sua terra natal, porque muitos morreram ali na Babilônia. Mas uma nova geração, uma nova descendência foi nascendo. E, meus amados, agora se cumpre a promessa. Quando Deus já havia dito que passados 70 anos, eles voltariam para a sua terra. Ainda que aos olhos deles pareciam algo impossível, porque toda a cidade já estava desolada, destruída, queimada a fogo. Mas Deus havia feito a promessa de que Ele estaria restaurando, restituindo e trazendo de volta todos estes para a cidade, para a sua terra natal. Então agora, meus amados, eles estão retornando. Chegou o fim do cativeiro, finalizou, acabou o cativeiro e agora eles começam a sua caminhada. Eles começam agora a sua peregrinação. E eles vão agora peregrinando, caminhando rumo à sua cidade natal. E, amados, e agora nós podemos aqui pegar um gancho dessa história e nós começamos a imaginar o cenário daquelas pessoas. Quantas coisas estavam na memória daquelas pessoas. Acredito eu, meus queridos, aqui conjecturando, que provavelmente, enquanto eles peregrinavam, enquanto eles caminhavam até chegar na cidade natal, até Jerusalém, quantos sonhos que estavam mortos, quantas coisas que eles almejavam no coração, mas que ficou esquecido lá
na Babilônia, no cativeiro. Porque, irmãos, quando nós estamos dentro de um contexto de muita provação, nós não conseguimos avistar dias melhores. Tudo que a nossa visão enxerga é só aquilo que está diante dos nossos olhos. Por mais que o Espírito de Deus, ele profetiza, ele fala, ele sinaliza, ele nos aponta, ele nos mostra que dias melhores virão, que outros dias ele trará, um cântico novo virá. Mas nós não conseguimos ver isso, porque nós estamos dentro de um contexto de tamanha aflição, estamos dentro de um contexto de tamanha angústia, de lutas de tantos anos, lutas de tantos e tantos tempos, orações de tanto tempo que a resposta não chega. E é muito difícil nós tomarmos posse, é muito difícil nós recebermos, canalizarmos para dentro de nós as promessas, quando nós estamos vivendo dentro deste contexto. Imagino eu, meus amados, que quando aquele povo ali estava naquele cativeiro, note que eles já foram levados para o cativeiro, já com a promessa de que passados os 70 anos eles voltariam para a sua cidade. Mas, amados, imagino eu que durante todo este período, eles não conseguiam ver isso. Eles não conseguiam digerir esta promessa, como eu estou descrevendo aqui para você. É muito difícil quando nós estamos vivendo, quando nós estamos inseridos num campo de batalha, num campo de aflição, no campo de guerra. É muito difícil nós conseguirmos digerir e avistar dias melhores, avistarmos um novo tempo, alcançarmos a vitória. Quanto mais nós caminhamos, parece que mais distante ela vai ficando. Quanto mais nós avançamos, quanto mais nós buscamos, mais longe ao alcance das nossas mãos, a vitória vai se tornando. Imagino que desta maneira aquele povo estava vivendo. Mas agora chegou o dia, a promessa se cumpriu. Deus agora, meus amados, está trazendo aquele povo de volta. Aleluias. E agora, quando aquele povo começa a sua peregrinação, retornando para a sua cidade natal, quantas coisas, quantas lembranças, quantos sonhos foram agora restaurados, quantos sonhos que estavam mortos, quantos sonhos que lá no cativeiro eles abandonaram, eles deixaram engavetados, e agora eles estão revivendo toda a promessa do Senhor. Eles agora estão revivendo um caminho novo, eles estão agora revivendo o caminho, aleluia, aquele caminho, amados, que eles passaram há 70 anos atrás, aquele caminho de dor, aquele caminho de angústia, aquele caminho de humilhação, aquele caminho que os levava para o cativeiro. Agora eles estão passando pelo mesmo caminho, porém agora este caminho já não é mais o caminho de cativeiro, de angústia, de tristeza, de decepção. Agora é um caminho de glória, é um caminho de vitória, é um caminho de um novo tempo que Deus estava os levando. Aleluias. E naquele momento, amados, aqui o texto nos declara que eles estavam tomados de alegria. Eles estavam como os que sonham. Olha só. Lá no cativeiro eles não estavam mais sonhando. Como eu descrevi, eles não conseguiam mais sonhar, ter a esperança de que um dia tudo aquilo ia acabar, mesmo tendo a promessa. Não é isso que acontece muitas vezes com você, minha irmã. Não é isso que muitas acontece conosco. Nós temos a promessa do Senhor. O Senhor fala conosco dia após dia, através das Escrituras, através da boca dos teus profetas. Ele traz a promessa de vitória. Mas essa promessa está tão distante, ela está tão longe do nosso alcance. E os nossos sonhos de um tempo melhor, de dias melhores, eles vão se ofuscando e vai morrendo lentamente.
E assim estava aquele povo. Mas agora neste retorno, aquele caminho de vergonha e humilhação foi transformado, aleluia, em um novo caminho. Aleluia! Naquele momento, Deus estava levando-os por o mesmo caminho, mas agora era um caminho aplainado, era um caminho restaurado, era um caminho transformado. Aleluias! E eu quero aqui pegar um gancho e dizer para o seu coração nesta noite: talvez você está caminhando por este caminho de desilusão, por este caminho de decepção, talvez até você esteja vivendo dentro de um contexto de cativeiro, de provações. Mas Deus manda te dizer que a promessa dele mantém de pé. Deus não fez para que você permanecesse todo o tempo neste lugar. Este lugar onde você está é apenas um estágio, uma aprovação, de onde Deus já determinou o tempo e a hora, onde Ele vai te tirar deste lugar, porque há um novo caminho traçado, há uma nova rota, onde Deus já determinou um caminho novo. O Senhor está preparando para a sua vida, para a sua igreja. E neste caminho de humilhação, Deus vai mudar, aleluia, em cantos de júbilo. Aquele povo volta com alegria. Irmãos, enquanto lá no passado, aquele povo estava caminhando em direção à Babilônia, e todas as demais nações estavam ali, tripudiando sobre o povo de Deus. As outras nações estavam vendo aquele povo sendo levado para o cativeiro, sendo envergonhado, humilhados. Agora este povo volta, meus amados, com alegria. Olha o barulho que estava acontecendo. Olha, meus queridos, o que estava agora acontecendo naquele momento, quando o povo estava ali retornando. Rabá, subi a terra. Deus estava enchendo a boca daquele povo de um novo cântico. Deus estava mudando o pranto em baile. Aquele povo que outrora estava seguindo na humilhação, agora Deus os traz, aleluia, cantando a sua vitória. E aquelas mesmas nações, aqueles mesmos povos que anos atrás os viram sendo humilhados, agora eles escutam o barulho do festejo. Eles escutam o barulho das danças. Eles agora escutam o barulho dos cânticos. Eles agora estavam cantando a sua vitória. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, não importa quantos anos, quanto tempo você está caminhando, você está orando, você está buscando, e tudo que você consegue enxergar é somente desilusão, fracasso, decepção. Mas Deus manda te dizer que há um caminho novo preparado, há um tempo novo, há uma rota diferenciada, e em breve você, a igreja, nós vamos passar por este caminho. Aleluias! E a Bíblia continua dizendo que aquelas nações começam a ouvir todo o barulho das danças, dos festejos, das alegrias. O povo estava em estado de graça, e eles começam agora a dizer: olha o que Deus fez por este povo. Olha o que Deus realizou. Olha que coisa tremenda. Eles começam a dizer com os próprios lábios: grandes coisas o Senhor fez por eles. O que Deus agora estava fazendo serviu como testemunho para as outras nações, as nações pagãs. Eles viram ali a restituição de Deus, eles viram a graça e a misericórdia de Deus para com seu povo. Eles puderam ver ali, meus queridos, Deus mudando a sorte do seu povo. E é isso que Deus vai fazer com a sua igreja. Talvez hoje muitos têm escarnecido de você. Talvez hoje muitos tenham zombado da sua fé. Talvez hoje muitos tenham te humilhado. Talvez hoje muitos tenham até mesmo te olhado de canto. Mas eu quero dizer para você, aleluia,
que Deus vai fazer com que os homens vejam a glória dele sobre a sua vida. Há um caminho novo, aleluia. Deus está traçando uma nova rota. Eu insisto com esta palavra no seu coração. Deus já tem preparado este caminho. Deus já tem, aleluia, um cântico novo para colocar nos nossos lábios. Você pode crer nisso, igreja? Receba isso no seu coração, aleluias. E quando as nações começam a dizer isso, eles afirmam: sim, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que os nossos corações se alegram, é por isso que nós estamos felizes, é por isso que estamos alegres. Deus está transformando, meus queridos, a tua tristeza em alegria. Deus está mudando a história do seu povo. Quantas vezes você tem vivido tantas humilhações, que você tem chegado diante do Senhor e tem dito: Deus, até quando eu vou viver essa situação? Mas Deus manda dizer para você nesta noite: prepara, porque os dias estão contados. Eita mistério, os dias estão contados. Os dias da humilhação estão ficando para trás. E todos à sua volta, que estão vendo você dentro do contexto da humilhação, da vexação, da amargura, da tristeza, eles vão te ver cantando vitória. Os feitos de Deus estarão estampados diante da sua vida. Eita glória! Prepara, meus queridos, prepara! Porque os olhos vão ver a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. E ainda seguindo o texto, meus queridos, aquele povo vai caminhando, eles vão peregrinando rumo a Jerusalém, a sua cidade natal, para viver uma nova história, para viver agora os seus sonhos que estavam mortos, eles agora estão caminhando para viver uma nova história. Deus está escrevendo uma nova história para você. Pastora, como assim? Você pode crer nisso? Deus está escrevendo uma história nova. Eita mistério! Remanacá, xaramanai nos cantorébias. Deus está escrevendo uma história nova para você. Eita mistério de Deus. Irmãos, quando Deus faz, ninguém consegue entender. Quando Deus faz, meus amados, o homem não consegue captar, não consegue entender a maneira como Deus faz. Mas Ele está trazendo. Ele está escrevendo, Ele está movendo. Aleluias, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Etarabassúbia de mistério. Dentro deste texto, Deus me manda contar para você um testemunho. Ele está dizendo: filha, conta aquilo que eu fiz, para que o meu povo saiba que o que eu fiz em ti, eu vou fazer também na vida dos meus. Etarabassu de canto de mistério. Há anos atrás, meus queridos, mais precisamente, no ano de 1997, eu estava orando ao Senhor na madrugada. Eu morava numa condição também de humilhação. Eu estava vivendo dentro de um contexto de humilhação também, de vergonha. E na madrugada ali, com as minhas crianças já dormindo, e eu ali chorando aos pés do Senhor, orando ao Senhor dentro da situação que eu estava vivendo, de vergonha e de humilhação. E naquele momento, meus amados, eu olhava para as minhas crianças e eu só chorava nos pés do Senhor, quando de repente o Espírito de Deus me visitou de uma forma tão gloriosa. E o Senhor disse assim: levanta, minha serva, levanta do teu joelho da oração e vai lá agora e marque 27 dias, porque dentro deste prazo eu vou te tirar deste lugar, eu vou te arrancar com mão forte e eu vou te colocar no coração da cidade, no centro da cidade, e naquele lugar eu vou iniciar contigo uma grande obra que todos vão ver que eu sou Deus da sua vida.
E meu irmão, eu não pestanejei. No mesmo instante eu levantei. E na minha cozinha estava pendurado ali um calendário. E eu fiz exatamente como Deus havia me mandado fazer. Peguei uma caneta e eu comecei a contar e a marcar 27 dias. Tenho até hoje este calendário guardado comigo. É um memorial que eu tenho comigo. Marquei 27 dias. No outro dia eu levantei tomada por aquela palavra do Senhor, crendo que Deus iria mudar a minha história, que Deus ia mudar o meu cativeiro, que Deus ia me tirar do contexto da vergonha e da humilhação. Eu não falava nada para ninguém, mas eu falava para o Senhor. Você não precisa contar nada para ninguém. Talvez aí está o seu problema, minha irmã. Talvez é aí que está a chave. Talvez você está falando muito para os homens e pouco para Deus. Os homens não precisam saber do seu problema. Eles não precisam saber das suas guerras. Ainda porque eles já estão vendo. Olhos para enxergar, irmãos, nós temos por todos os lados. Dedos para apontar, eles estão por todas as direções. Pessoas para trazer palavras, para te colocar para baixo, está por todos os lados. Você não precisa falar, somente viva no caminho de Deus, na direção de Deus. Mantenha a sua posição, mantenha a sua integridade, mantenha-se no posto. Fale com aquele que pode mudar a sua história. Ninguém pode mudar o seu cativeiro. Aquele povo viveu 70 anos naquele cativeiro. Ninguém podia tirá-los de lá, somente Deus. E quando chegou a hora de Deus, Deus tirou. Aleluias! Se você está dentro de um contexto como eu estou descrevendo, pare de relatar para os homens. Pare de falar para os homens. Fecha a tua boca. Fale para Deus. Entregue para Ele. Entregue para Ele, Delabá, subir a terra. A Bíblia diz, meus irmãos, Ele não ensina isso lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 33. Feche as portas, feche a porta do seu quarto e fale em secreto com Deus. Porque é Ele quem está te ouvindo, é Ele quem colhe as suas orações e é Ele quem pode agir por você. Não, claro que você, por favor, não deturpe. Deus vai colocar, sim, se é para você falar, Deus vai colocar pessoas certas, pessoas enviadas dEle para você desabafar, mas não sai falando e falando e falando. Fale com Deus. E era assim que eu vivia, dentro deste contexto de vergonha, de humilhação. E ali, meus amados, só chorava nos pés do Senhor. Só falava com aquele que eu sabia que podia mudar a minha sorte. Levantei, marquei no calendário 27 dias. E meus queridos, pela manhã, eu me levantei tomada por aquela palavra. Olhei pendurado ali na parede, aquela marca que eu fiz dos 27 dias. E eu tomei posse, eu disse, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer isto. Meu Deus, que mistério, meu Deus, meu Deus. E eu levantei pela manhã, meus queridos, e eu fui contar. Eu fui contar o que Deus havia feito comigo na madrugada. E eu disse, Deus falou comigo que vai fazer isso e isso. Ele mandou eu marcar 27 dias. E Ele disse que dentro deste prazo Ele vai me tirar daqui, me levar bem lá para o centro da cidade e vai começar a mudar a minha história, minha e da minha casa. Irmãos, não conte os segredos de Deus. Não conte os segredos de Deus. Aquilo que Deus segredou para você, guarda no seu coração. Porque o homem natural, ele não vai conseguir digerir o que você digeriu do Espírito de Deus. E quando eu contei, eu fui debochada e criticada.
Mas aquilo não me abalou. Me entristeceu, mas não me abalou. E eu continuei firme. E os dias foram passando. E eu cuidava dos meus afazeres, eu cuidava das minhas crianças. E olhava ali para aquela parede, lá estava marcado. Era o meu memorial. E meus amados irmãos, quando Deus promete, Ele cumpre. Dá um brado de glória aí, Rabassúbia. Quando Ele promete, Ele cumpre, porque Ele não é filho do homem para que fale e não cumpra. Eita mistério. E meus queridos, Ele não atrasa, Ele não adianta, Ele não antecipa, Ele age na hora certa, no tempo certo. Exatamente, meus queridos, quando completou o 27º dia, no domingo, caiu esse 27º dia. Exatamente no mesmo dia que ele mandou marcar, 27, no 27º dia, num domingo, pela manhã, estava parado na porta da minha casa, um caminhão para pegar a minha mudança, pegar as minhas coisas, nossas tranqueirinhas que tínhamos. E eu e a minha casa, eu, meu marido e meus 3 filhos, as minhas 3 crianças. Lá estávamos nós, caminhando. Aquele caminho que muitas vezes eu fiz, aquele percurso que tantas vezes eu fiz, debaixo de lágrimas, de tanta humilhação. Eu estava agora passando pelo mesmo percurso e eu estava vivendo esta história aqui. A minha boca estava cheia de riso. E todos que ficaram para trás ficaram sem entender. E nesse dia marcado por Deus, nós estávamos exatamente onde Deus falou, no centro da cidade, no coração da cidade. E desde então, desde esta época, Deus mudou a nossa sorte. E assim Ele tem feito. E isso estava acontecendo na vida daquele povo. E é isso que vai acontecer na sua vida, minha irmã. Creia nas promessas de Deus. Pastora, mas está demorando tanto. Mas Ele prometeu e descansa a sua alma nele. E meus amados, quantas promessas eu ainda estou aguardando de Deus. E eu sei que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Deus não faz nada pela metade. Deus, Ele não deixa a obra dEle incompleta. Ele começa e Ele conclui, aleluias. E Ele vai fazer isso na sua vida. E aquele povo, meus amados, agora estava voltando para a promessa. Chegou o dia, chegou o momento. Eles estavam vivendo dentro de um contexto de alegria. E os povos que viram eles sair debaixo de humilhação, agora vê eles voltando para casa, debaixo da graça, da alegria, tomados pela presença de Deus. E enquanto eles estavam, irmãos, olha que mistério, enquanto eles estavam ali peregrinando, olha o que eles agora falam, eles agora fazem uma oração. Eles começam a clamar. Irmãos, olha que mistério, eu aprendo aqui algo muito forte com Deus. Eles agora começam a orar. Restaura, Senhor, lá no versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Em outras versões, o deserto de Meguebe. Meus irmãos, eles agora estavam orando ao Senhor para que Deus restaurasse toda a sorte deles. Não bastavam somente sair do deserto, sair de lá do cativeiro. Agora eles iriam começar uma nova história. Eles iam ter um recomeço. Irmãos, liga nesse mistério que é forte. Deus está recomeçando muita coisa na vida de muitos. E você pode ser um que Deus está começando um recomeço. Rabassúbia. E neste processo de recomeço, igreja,
Fica ligado, meu Deus, o mistério aqui está forte. Eu disse que não ia me deter, mas eu vou até onde o Espírito de Deus me mandar. Irmãos, olha que manto que está descendo aqui agora. Neste processo, recebe aí, porque é revelação de Deus. Quando nós estamos caminhando para este recomeço, ficou tudo para trás, como eu já descrevi aqui. Agora eles estão vindo, voltando, a promessa se cumprindo, alegria, o contexto da humilhação ficou para trás, agora a alegria, o júbilo, o recomeço. E eles começam a orar: Senhor, restaura a nossa sorte. Irmãos, eles agora precisavam que Deus restaurasse a sorte deles, como o deserto, porque assim como no deserto, na sequidão, precisa das águas para que floresçam os frutos, eles precisavam desta água que vinha revigorar o seu ânimo para quando voltasse, para quando chegasse para este novo, para este recomeço, eles recomeçar, meus amados, da maneira certa. Meus irmãos, meu Deus, que coisa forte Deus está falando aqui. Quando Deus fala conosco de um recomeço, irmãos, é uma história nova, Ele está escrevendo. E este recomeço, nós precisamos ser revigorados. Porque, meus amados, mesmo dentro dos recomeços da nossa vida, nós vamos travar muitos desafios, muitos combates, muitas guerras. Porque quando, irmãos, olha, note aí, liga no mistério. Eles estavam voltando para a cidade natal, mas o que estava lá aguardando por eles era uma cidade em ruínas. Era uma cidade, meus amados, que estava totalmente destruída. Eles iam ter que reconstruir o que tinha sido destruído. Por isso eles estavam clamando: revigora as nossas forças, como as águas, assim vem pelo deserto e revigora a terra, trazendo vida para as plantações, florescendo o fruto. Nós precisamos que o Senhor nos restaure, nos renova, porque eles estavam agora voltando para reconstruir o que tinha sido destruído. Talvez o seu casamento, Deus está trazendo, olha, recebe aí, porque é palavra de Deus. Deus está trazendo o seu marido de volta. Sim, Deus está trazendo. E talvez ele vai vir muito cheio de mazelas, ele vai vir muito quebrado, destruído, queimado pelo pecado. Mas Deus vai te revigorar. Deus vai trazer vigor, forças, para você restaurar o seu marido, a sua casa, o seu filho, não importa o que você perdeu, e Deus está trazendo de volta. Por isso nós precisamos clamar. Você que está caminhando, olha, começa a clamar agora, irmãos, é desafio, recebe esta palavra. Deus está nos levando, é desafio, é profético e é fé. Recebe aí, volto a dizer, é desafio, é profético e é fé. Nós já estamos caminhando para este caminho novo. Nós já estamos caminhando para este novo de Deus. Para este novo que Deus está nos levando. Então agora, desafio, começa a orar a partir de agora, começa a clamar a partir de agora: Senhor, revigora as minhas forças, porque eu não sei o que eu vou ter que viver e passar por este caminho novo que o Senhor está levando. Senhor, revigora, traga, Senhor, das tuas águas, jorra sobre mim, porque eu estou entrando em um caminho novo, eu estou entrando em uma história nova. Eu não sei, Senhor, se eu vou estar no meio de alguma vizinhança que eu preciso, Senhor, ser instrumento. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer dentro dessa história nova que o Senhor está me levando, mas começa a me preparar, é mistério de Deus, e nós precisamos pedir isso, meus queridos, até mesmo para sabermos como administrar. Sim, meus queridos, às vezes nós estamos tão acomodados, já habituamos com as nossas guerras, com as nossas lutas,
que nós não sabemos nem como lidar com um tempo diferente. Não sabemos. É como aquela pessoa que viveu tanto tempo, tantos anos, lá na rua, vivendo do contexto da mendigância, vivendo do contexto do lixo. E quando ela sai deste lugar e vem para dentro de casa, ela não sabe como sentar na mesa, ela esqueceu, ela perdeu os princípios, a etiqueta e tantas outras coisas. Não é diferente, meus amados, na nossa vida espiritual. Por isso nós precisamos que Deus venha nos revigorar, porque estamos caminhando, estamos indo para esta nova história que Ele está escrevendo. E nós precisamos que Deus nos ensine a administrar, a viver agora essa nova história, a vivermos agora este novo contexto que Ele está nos levando. Aleluias! E eles estavam entendendo isso. E eles agora continua dizendo, no versículo 5, os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Os que choram enquanto lançam a semente, eles voltam com alegria, trazendo consigo a sua colheita, os seus molhos. Quantas lágrimas você tem chorado? Quantas orações você tem semeado com lágrimas? Meus queridos, as orações dos santos estão todas semeadas e regadas com lágrimas. Mas Deus manda dizer, eita glória, rabá, subir a terra, prepara, porque os molhos virão. E você vai segurar os seus molhos e você vai dizer, eu semeei as minhas orações e reguei com as minhas lágrimas, mas agora eu estou com os molhos nas minhas mãos. O meu Deus me honrou, o meu Deus me respondeu, o meu Deus bradou a meu favor, o meu cativeiro foi mudado, a minha história foi transformada, a minha sorte, o Senhor mudou. Aleluias! Deus está trazendo, meus queridos, caminhos novos para as nossas vidas. E agora eu encerro aqui esta palavra. Eu estou trazendo esta palavra dentro do contexto físico, porque nós vamos viver sim, muitos de nós vamos viver, irmãos, um tempo novo, porque tem promessa de Deus. Mas também, amados, eu quero levar esta palavra para o contexto espiritual. Hoje nós estamos vivendo espiritualmente dentro de um contexto, meus amados, também de tanta vergonha, humilhação. Mas nós temos a esperança de que um dia também nós vamos voltar para casa, para a Canaã celestial, para a Nova Jerusalém. Aleluias! E diferentemente do povo de Israel, que estava voltando e tinha que reconstruir a cidade, os muros, a cidade que para onde está nos aguardando, ela já está pronta, os muros já estão prontos, é de jaspe, é de brilhantes, é de ouro, é águas cristalinas, as cidades não estão em ruínas, porque o nosso Senhor Jesus, Ele preparou, a mansão já está preparada, o lugar já está preparado para os santos, aleluia. E eu trago também esta palavra para este lugar. E eu quero dizer para você, meus queridos, não importa o caminho que você hoje está vivendo, de vergonha, tristeza e humilhação. Deus tem um caminho para você aqui, onde as pessoas vão ver a honra de Deus na sua vida. E você vai desfrutar dessa Jerusalém que está lá nos aguardando. Meu Deus, ruas de ouro, mar de cristal, muros de jaspe. Meu Deus, pedras, nomes, meus amados, que nós não conseguimos descrever o esplendor e a riqueza que lá está. E eu encerro esta palavra dizendo para você,
fica somente na posição. Fica somente neste lugar, na brecha, aguardando no Senhor, esperando nele e falando para ele, porque Deus está agindo a favor do seu povo.